fala dos dados sensíveis, que depois a gente vai conversar, Sim. referente à saúde. Então, eu, como um cidadão, vou a um hospital, meus dados estão lá. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast X, Ideias e Soluções, do local onde a gente traz um problema da nossa cidade ou do nosso país para discutir aqui com um especialista e mostrar para você tudo o que está acontecendo em relação a esse tema e mostrar as ideias e soluções que a gente tem para ele. E antes de falar da nossa convidada, eu quero te pedir, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, que você se inscreva agora, ative aqui o sininho para você receber as notificações de todos os episódios que a gente gravar e também deixe aí o seu like e o seu comentário do que você achou do tema que a gente está discutindo. E eu quero agradecer também o nosso apoiador, a barbearia Barba Mia, que fica aqui na 202 Sul. Eles funcionam de segunda a sexta, de 9 da manhã às 8 da noite, e aos sábados, de 9 da manhã às 5 da tarde. Um ambiente muito aconchegante, de extrema qualidade e um atendimento diferenciado para você. Você pode, inclusive, baixar o app da Barbearia Barba Mia na sua loja de aplicativos preferida, onde você pode agendar o serviço que você quer fazer e chegar lá já no horário para ser prontamente atendido. Nós vamos deixar aqui na descrição do episódio todos os contatos da Barbearia Barba Mia para você poder conhecê-los melhor. Barba Mia, onde o estilo ganha personalidade. E hoje aqui no X a gente recebe uma especialista em um tema que impacta diretamente a vida de todos nós, mesmo que você não perceba, viu? Ela atua na linha de frente de proteção de dados no setor público, participou da elaboração de políticas institucionais estratégicas e criou uma consultoria para traduzir a LGPD de forma prática e acessível. Então, nosso tema de hoje é dados, proteção de dados. Você sabia que tem uma lei que protege aí os seus dados? Sim ou não? Põe aí nos comentários, nós vamos falar sobre isso e vamos verificar com a Ana Maria se os seus dados, os nossos dados, estão realmente protegidos. Ana Maria, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bem-vinda aqui ao nosso podcast X. Prazer é meu, Fernando. Muito obrigada. Ana Maria, para começar, o que é a LGPD? Só o pessoal já entender do que nós vamos conversar aqui. Vamos simplificar. Depois do Código de Consumidor, a LGPD é a nossa atual lei geral. O que eu quero dizer com isso? É uma lei geral de proteção de dados. O geral em si, ele fala que ele é para todos. Para empresa de pequeno porte, para médio porte, empresa de grande porte, órgão público e para nós, pessoas comuns. É isso que é a LGPD. Tem a ver com a lei de acesso à informação ou são coisas completamente diferentes, Elas são desconectadas? paralelas e conversam entre si. O que quer dizer a Lei de Acesso à Informação? A LAI, ela traz para a gente, ela coloca como comum a transparência, o acesso à informação. Então, aquilo que antigamente se dizia que não pode se saber, não pode se publicar, a LAI coloca em pratos limpos, vamos dizer assim, ela coloca o que pode ser publicado, o que deve ser público. Então, vamos dizer assim, a LAI é mais para órgãos públicos, Para o então, governo, né? para o governo em Porque si. somos nós que financiamos o governo, né, Ana Maria? Exatamente. Então, nada mais justo do que ele dê publicidade às pessoas do que acontece, do que ele faz, do que Exatamente. ele gasta. Se a gente tiver alguma dúvida, mandar um pedido de Exato. informação. Exato. Então, a LAI, ela coloca, vamos colocar o Ministério da Saúde. Se ela gastou 1 milhão em seringas num determinado município da Bahia, não há problema nenhum. E esse dado, ele tem que estar público. Então, essa transparência, ele tem de dizer quantas seringas foram, qual o tamanho, quem é o gestor, qual é o fiscal. Isso é a publicização do dado. Agora, a LGPD ela é diferente. Ela mostra como nós devemos proteger os nossos dados, o dado da pessoa física. Então, assim, bem resumidamente, de forma simplificada, Uhum. a LAI serve para
tratar os dados, as informações do governo, para o cidadão acessar as informações do governo. Tudo relacionado ao governo. E a LGPD serve para proteger os dados do cidadão. Em qualquer esfera. Até na esfera pública, junto ao governo, né? Um grande exemplo agora, a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, na sua agenda regulatória 2005 e 2026, em um dos seus itens, fala dos dados sensíveis, que depois a gente vai conversar, Sim. referente à saúde. Então, eu, como um cidadão, vou a um hospital, meus dados estão lá. Então, isso é um dado sensível, porque ele está me identificando. Então, a LGPD ela vem tratar quais são os itens que podem ser públicos ou não, e eu, como titular daquele dado, o dado é meu, o nome é meu, o RG, CPF, meu endereço, minha etnia é minha. Então, a LGPD ela vem dizer o que eu posso fazer com aquilo ou não. E a LGPD vale também para os outros entes federativos, para os estados e municípios, ou ele abre para cada um fazer a sua regulamentação? Não. A lei, ela é geral, ela é para todos. Para todos. Então, vamos dizer assim, o artigo 5º, que fala dos direitos do titular, ela é válida aqui em Brasília, no Distrito Federal, como ela é válida lá em Cajazeiras, na Paraíba, Sim. ou em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Ela é válida em qualquer lugar. A diferença é quanto nós estamos atualizados, estamos preparados para a lei dentro do nosso órgão ou dentro da nossa empresa. E eu te faço uma pergunta inversa. Você citou aí a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que é o ente regulador aí que cuida de tudo isso, administra essa regulamentação. O setor público está preparado para cuidar, proteger os dados das pessoas? Olha, nós podemos entender que a LGPD ela é uma lei nova. Ela é de 2018 agora. Mas, com toda a negociação, vacatio legis dela e tudo, então ela tem 5 anos em vigor, né? E a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, está trabalhando para que todos os órgãos públicos e as empresas em si fiquem totalmente dentro do padrão, né? Então, o que eu posso dizer de um estudo que eu fiz o ano passado, em 2025? Eu peguei todos os sites, todos não, uma boa parte, eu fiz uma amostra, uma pesquisa de amostra. E 60% dos sites de órgãos públicos, eles já tinham em seu site o nome do encarregado de dados. O que seria um encarregado de dados? Nós temos na LGPD 3 atores, que seria o controlador de dados, que é aquele que diz o que vai ser feito com o meu dado. Eu estou tratando isso tanto como na esfera pública, como na esfera privada. Aí nós temos o operador, que é aquele que faz o trabalho, é ele que recebe a ordem do controlador, e tem o encarregado. O encarregado é aquela pessoa que se comunica com a ANPD, com o titular, e com qualquer outra pessoa que queira informação sobre os dados. Então, a lei traz como obrigação que os órgãos públicos, as empresas, elas tenham a informação de quem é aquele encarregado, mesmo que o e-mail, o contato dele seja assim, encarregado@x.com e pronto. O que quer dizer? Se alguém tem um problema com aquela instituição, ela manda um e-mail para ali e ela questiona ali. Esse é o famoso DPO. Exatamente. A lei obriga todas as empresas, tanto do setor privado quanto do setor público, a terem um DPO nomeado? Exato. O nome encarregado é o nome que foi adotado aqui no Brasil. A LGPD ela é um espelho fiel da GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da União Europeia. Então, na GDPR, na Lei de Proteção de Dados Europeia, o nome lá eles chamam de DPO. Aqui no Brasil... Que é o nome em inglês, né? Exatamente. Data Protection Officer. Exato. Aqui no Brasil chamamos de encarregado.
Só que alguns, vamos dizer assim, alguns movimentos dentro do círculo dos DPOs já conseguem colocar DPO barra encarregado, Uhum. mas o nome correto no Brasil é encarregado de dados. Isso vale para todo o CNPJ? Qualquer seja o Qualquer tamanho um, da empresa, ela tem não que ter. importa. Pode ser até o salão que você vai cortar o seu cabelo. Se você deixou o seu telefone lá e o seu nome, eles têm a responsabilidade de proteção de É porque dados. hoje onde você vai, você faz o cadastro. Para entrar Exato, num prédio, você faz um cadastro. Deixa exa digitar os seus exato. dados. Então, falando do cadastro em si, vamos dividir os dados em duas vertentes. Os dados normais, que é aquele que identifica. O que que é um dado pessoal? É tudo aquilo que identifica alguém. O meu RG, meu CPF, o meu CEP, o meu endereço. Isso identifica que eu sou Ana Maria e que eu moro em tal lugar, ou que eu estou em tal lugar. Até o e-mail é um dado identificável. Aí nós temos os dados sensíveis. O que é dado sensível? A minha raça, a minha sexualidade, o meu partido político, meus dados de saúde, a minha biometria, a facial e a biometria mesmo. Então, esses são dados sensíveis. Os dados sensíveis, ele pela NPD e pela própria a lei, a LGPD, eles têm um capítulo à parte porque eles são dados sensíveis. É tudo aquilo que pode causar algum tipo de discriminação a você. Então, vamos dizer que você está pleiteando um emprego num órgão público e lá está na ficha qual você é filiado a algum partido político? Isso é desnecessário. Então, como você Não é falou, obrigado a não fornecer é essa obrigado. informação. Se eu me sinto desconfortável com aquela informação, Mas essa eu informação não é pública de afiliação a não, partido? Se não. entrar ali no É site do TSE, diferente. É diferente, Cacheta. Por quê? Uma coisa é você ser um filiado em um partido A, B, C. Não há problema nenhum. Como você falou, é uma informação pública. Mas se eu estou pleiteando um cargo, um órgão público, alguma vaga específica lá, e essa informação do meu partido político, ele pode me causar algum tipo de discriminação da minha vaga, isso é um dado sensível, é diferente, tá? Porque sim. está usando algo para me complicar, me E você atrapalhar. acha que as empresas têm consciência disso? Não As tem, pequenas empresas, não tem, especialmente, de que não, elas têm que indicar esse encarregado e tomar um cuidado ali com os dados das pessoas? não tem. Temos um movimento agora dentro da APW, que é uma Associação Nacional de Proteção de Dados, dos DPOs em si, um estudo, e a própria ANPD, ela já coloca as pequenas empresas, os médios, os MEIs, aqueles que são responsáveis por pequenos dados, vamos chamar assim, que um DPO, ele pode fazer uma espécie de um pacote e orientar, fazer pequenas consultorias. Qual é essa importância? Vamos dizer, é, uma, uma clínica simples de estética, né? Sim. O cara tem Estética, uma unidade ali. tá ali tudo Ah, tranquilo. Então, essa clínica de estética, você vai lá, você precisou fazer uma limpeza ou você fez uma fisioterapia, você pagou em Pix lá, então precisou fazer sua nota fiscal, seu CPF está lá. Aonde está guardado isso? A lei deixa bem claro que as informações pessoais elas têm de estar guardadas em local seguro. Não importa que ele é de forma física ou digital. For forma física, eu que tenha um gaveteiro com chave, um armário com chave, coloque ali a minha pasta com os dados dos meus clientes. Não há problema nenhum. Digital, eu tenha um pequeno data center guardadinho ali num cantinho com chave que eu guarde ali. Eu não posso colocar os dados dos meus funcionários da minha clínica de estética numa planilha, no painel ali na tela de trabalho do meu computador. Não posso. Eu não posso colocar uma planilha simples com os dados dos meus clientes ali na tela de trabalho. Outra coisa, uma informação simples que a LGPD traz, mas ela traz de forma sutil, porque isso está dentro da área de segurança da informação, eu não posso deixar a minha senha de acesso ao meu computador, a minha senha de celular, qualquer outra coisa, colado num post-it no meu computador.
Tudo isso é proteção de E dados. tudo isso está regulamentado lá na lei. Tudo Tá, isso está dizendo, está escrito lá que a pessoa tá, não pode fazer. tá, porque o que acontece? Toda forma de proteção, ela tem que ser enxergada. Então, para isso tem especialistas. Você sabe, Ana Maria, eu trabalho no serviço público há muito tempo, Uhum. sou servidor. E eu tive um diretor que ele dizia que a gente só deve estabelecer regras, o serviço público, né? Só deve estabelecer regras se você puder fiscalizar essas regras, tiver condição de fiscalizar essas regras. E tendo condição de fiscalizar essas regras, você tem que ter alguma punição se a pessoa não está cumprindo essas regras. Então, eu te faço duas perguntas. Primeiro, o governo tem condição de fiscalizar tudo isso, todas essas empresas? E, se sim, há punições para quem não cumpre na lei? Nós temos vários cenários. A NPD, ela, como é uma agência reguladora nova, ela está trabalhando fortemente para isso, né? Na figura do seu presidente, o doutor Valdemar, e eles têm fiscalizado algumas situações. Já temos empresas no Brasil que já foram fiscalizadas e já foram sancionadas. A lei brasileira, ela é muito clara. A punição, ela pode chegar para qualquer tipo de empresa, até 2% do seu faturamento anual passado, ou até 50 mil reais, ou 50 milhões de reais. Ao contrário da GDPR europeia, que ela é mais agressiva. Ela tem dois modelos, que seria até 4% do faturamento ou 80 milhões de euros, ou a Porque, 100. porque, primeiro, os dados são muito sensíveis. Exato, Hoje, nessa era digital, qualquer coisa que você faça, você está deixando ali pelo menos seu nome, CPF, ou exatamente. telefone e e-mail. No mínimo, você está deixando isso. Ah, os dados são a nova mina de ouro aí das empresas? Existe quem diga que os dados são o novo petróleo, tá? Mas há quem não goste de falar disso, porque na verdade os dados são, porque é muito comum a gente ouvir que uma situação que a NPD fiscalizou e multou, perdão, uma empresa de construção civil e um casal, isso é um caso real, tá? Um casal, ele foi conhecer alguns apartamentos na planta, que eles iam casar e tudo. E, de repente, eles deixaram o telefone lá com o corretor, o CPF, tudo bonitinho, porque eles estavam fazendo realmente um planejamento de comprar um apartamento na planta. Sim. E, de repente, eles começaram a receber eh, marketing, algumas propagandas de empresas de marcenaria, de construção, de decoração, de colocar tela e tudo. E a esposa, né, ela falou: opa, eu não estou pedindo isso, de onde veio? E aí eles começaram a futucar, né? Nisso, eles entenderam que houve um vazamento de dados deles para essas empresas. Eles fizeram uma denúncia à NPD, porque você, como cidadão, qualquer um pode questionar. Por que que estão usando meus dados? A primeira coisa a gente tem de questionar. E onde é que faz essa denúncia? No site da NPD, ele tem um local que você faz a sua própria denúncia. Porque o que que a gente tem de fazer como cidadão? Perguntar assim, um exemplo. Eu vou à farmácia, eu vou comprar o meu remédio. A primeira coisa que eles fazem, eles vão pedir o seu CPF. Ah, me dá o seu CPF aqui para dar promoção. Primeira coisa que você tem que perguntar: qual é o valor sem a promoção, sem o meu CPF? Ah, é isso, é isso. Então tá, você só vai me passar isso, né? Ok. Você, como cidadão, você vai identificar se é necessário. A própria lei diz qual é o real o uso daquilo. Por que que eu estou consentindo? Os dados é meu, eu faço o consentimento se eu desejar, Sim. né? Então você pode dar o seu CPF, pegar o seu desconto ou não. Usando outro caso real, a NPD chegou a multar a rede da Drogaria Raia exatamente por esse tipo de manipulação de dados pessoais. Pegava os dados do usuário, do titular em si, e
fazia muitas propagandas, passava para outros parceiros ou para dentro da própria estrutura, o grupo empresarial. Não pode, porque quando eu vou à sua barbearia, à sua manicure, o meu dado eu estou dando em confiança a você. Só para você, não é Só para para você você. passar para outros Não parceiros. pode. A partir do momento que você, como empresa, até o profissional autônomo, eu contratei o meu carpinteiro e ele tem ali, ele tirou uma nota fiscal, ele sabe o meu endereço, meu telefone, mas ele passou para o mestre de obra sem a minha anuência, ele tá infringindo a lei. Eu vejo, Ana Maria, que o próprio governo não fiscaliza a si próprio. Vou dar um exemplo aqui. Você deu esse exemplo real aí, prático, né, desse casal, que teve os dados vazados e denunciou. Mas veja, todo mundo que se aposenta, no dia seguinte, tem um monte de empresas aí de financeiras, né, essas fintechs que fazem empréstimo consignado, ligando, enchendo o saco, perturbando aí o aposentado para fazer um empréstimo consignado o tempo todo ali. Isso aí não dá, o dado não foi vazado de que essa Foi. pessoa aposentou? Esse dado não está controlado pelo governo? Tá, aconteceu exatamente isso. Eu, como filha de militar, meu pai faleceu há 4 anos atrás, e a minha mãe, aí a gente tem que fazer todo aqueles trâmites para ela se tornar pensionista e tudo, dentro do devido processo, junto ao Exército, sem problema nenhum, aconteceu tudo certinho. Exatamente como você falou, um mês depois que minha mãe se tornou pensionista oficial, nós fomos bombardeados com todo tipo de ligação e e-mail. E eu, de boba que não sou, eu fui junto ao Exército abrir uma reclamação formal. E o que eu ouvi de um dos integrantes do Exército, ele falou assim: infelizmente, nós temos alguns parceiros aqui dentro que fazem os pagamentos, que fazem isso, e é algo que foge do controle. E eu peguei e informei sobre a LGPD, ele disse que entendia, né? E Mas aí, foge do controle não é desculpa. não, não é, mas Então você orientaria todas essas pessoas a fazer uma denúncia na NPD, por exemplo? exatamente, exatamente. Nós temos de fazer a denúncia porque a NPD é, como você anteriormente perguntou, se o governo tem braços para isso. Ainda não tem braços. A LGPD, ao meu ver, vai acontecer igual a lei de proteção ao consumidor. Nós vamos ter, logo, logo, pequenas filiais, né, de ANPD em todos os estados. Isso é meu ver, onde as pessoas vão estar mais conscientes e reclamar sobre os seus direitos, né? Porque era comum as pessoas responder isso vamos dizer, há 3 anos atrás, o que o integrante do Exército falou assim: infelizmente, nesse momento, eu não tenho como fazer nada. Uhum. Por quê? Por falta de conhecimento. Hoje em dia, Porque, nós. pelo que eu entendi, se o dado tem que estar no Exército, ele que tem o protetor daquele dado. Nesse caso Exatamente. específico seu aí, Aham, da sua mãe e do seu pai. exato. O Exército poderia ser multado pelo próprio governo. Exatamente. Pode, ele pode ser multado. O que acontece? Nós temos dois cenários aí. Quando a lei nasceu, né, quando chegou a hora de nomear os DPOs, eu estou falando isso um movimento dentro do grupo dos DPOs. Quando eu vou fazer curso, atualização junto à NPD, a PEDADO, ou tirar certificação junto à Exim, a gente escuta de outros colegas DPO que ele fala assim: cara, nem eu sei o que eu estou fazendo aqui. Disseram assim: você é de TI? Vem aqui, coloca. Você vai ser o DPO. Exatamente. Então, a lei obrigou a tampar um buraco, a Aham. criar um cargo. Essas Mas pessoas. esse cargo tem uma É responsabilidade. isso que eu O ia cara que falar. é jogado de Ele paraquedas ali, tem uma responsabilidade. ele tem que se preocupar. Tem. Porque é o seguinte: por que essa preocupação? Vamos dizer que eu fui nomeada para ser DPO de um órgão X. Estamos falando da administração pública. Se todo problema, eu como DPO, sou responsável em fazer a comunicação entre a NPD e o titular. Essa é minha responsabilidade. Então, eu digo
que a LGPD ela traz um tripé importante, que seria a área jurídica, a área administrativa e a área técnica. Essa é a tríade da LGPD? Eu chamo isso, uma tríade da LGPD. A área administrativa, vamos dizer que seria o DPO em si, que ele vai acompanhar, ele vai olhar. A parte jurídica é a área jurídica mesmo do órgão, que ela vai estar ali olhando, porque todo órgão público ele tem de ter uma política de proteção de dados. Isso é lei. Isso Além da LGPD, ele tem que escrever uma regra própria para ele? exatamente. Isso está no artigo 50 da LGPD, que é a questão de governança. Aí nós temos a área técnica, a área de TI. A área de TI é porque nós temos aquela velha brincadeira em TI, o que é software e o que é hardware, né? Então, o que é software, eu como TI, eu tenho de dar total garantia que se você, do RH, da minha instituição fictícia aqui, a X, vamos dizer assim, os dados que você chegar lá, o Fernando Cacheta chegou como novo servidor, tá aqui, o RG, a matrícula, o CIAP, o endereço, a esposa, tá tudo ali. Eu, como TI, eu tenho de garantir que aquilo ali tá certo, tá seguro. Não tá naquela planilha na minha tela de computador do RH. Isso é uma ordem. A área de TI, ela trabalha junto com o conselho dentro de um órgão, né, para criar política de proteção de dados. O que essa política traz? Ela traz exatamente a LGPD escrita e ajusta alguns detalhes. Um exemplo. Eu tive a oportunidade de trabalhar num órgão público que eles tinham muito transferências de dados internacionais. O que é isso? Eu estou mandando dinheiro para fora? Não. O que eu quero dizer? Que o meu diretor, o meu presidente, assina acordos com países de fora. Vamos dizer que seja um Irã da vida. Como é que os dados são tratados lá do Irã? Se o meu diretor ele é importante para determinada situação, né? Aí nós temos uma notícia muito boa para o Brasil. O Brasil, como ele está caminhando, levando a sério muito a LGPD, a União Europeia já reconhece o Brasil como um país seguro para a proteção de dados. Legal. Não quer dizer que a gente é super blindado. O que eles querem dizer? Nós temos uma lei, nós temos uma agência reguladora, nós estamos tendo profissionais que são os DPOs que estão sendo certificados, trabalhados e se especializados. Estamos caminhando. Não é o cenário perfeito ainda, mas para uma lei que está em 5 anos, nós estamos caminhando bem. Legal, eu queria aprofundar um pouco mais no DPO, né, no Certo. encarregado da proteção dos dados. Tá, a responsabilidade dele Não só a responsabilidade dele, mas é uma coisa nova, né, é que as pessoas estão sendo, ó, você vai ser o... Pessoas, olha lá alguém na empresa ou no setor público, ó, você aí vai ser o o DPO. DPO. Vai lá ler a lei. Tem um curso específico, tem uma Tem. formação já disponível no mercado para a pessoa trabalhar nesse setor? Tem. Nós temos vários pontos importantes para o DPO. Primeiro, quando a lei nasceu, todo mundo achava que a área de TI é a responsável para isso. Não é, Não tem nada a ver. não, É não porque a TI precisa é ser. quem está armazenando ali os dados Exatamente, é mais comum, porque a TI está. no hardware, né? Ela guarda ali, ela protege os dados. Exato, E tem que evitar que ataques hackers exato, peguem lá e levem esse banco de dados. exato. É uma função. É uma Mas tem função, uma outra, tem é uma outra outra, é função. uma outra função porque é os dados ali dentro da empresa, como ser tratados e tal. Tem uma interlocução com a TI. Tem. Eu tive a oportunidade, assim, são situações interessantes. Você trabalha na TI e você pode ser um DPO. Não necessariamente. A lei, ela ainda não classifica, não coloca que o DPO tem de ter isso, X, PTZ. Tem alguns DPOs, tem um movimento no mercado para que depois haja vamos dizer assim, na lei, que o DPO precisa ter isso ou aquilo. Uma formação específica ou um Específica. certificado. Exato. Então, nós temos hoje em dia, no meu caso, eu sou especialista em LGPD pelo Instituto Legário. Então, eu sou especialista dentro da forma de direito, mas eu tenho conhecimento dentro da área de TI, porque eu trabalhei dentro da área de TI 8 anos.
tem uma certificação internacional, que chama certificação DPO da Exim. É um certificado caro, você estuda durante 6, 8 meses para poder fazer essa prova, E que tirar o ela, certificado. para tirar esse certificado. Normalmente, os DPOs que fazem isso, eles têm um peso de ouro no mercado, Sim. né? Por isso, o que nós temos hoje em dia nas instituições públicas? Pessoas que têm conhecimento de TI ou pessoas que têm conhecimento jurídico. E aí, o que nós temos? Instituições como a INAP, a Escola Superior de Redes, que fazem trazem cursos para dentro do governo para deixar essas pessoas preparadas. Por quê? Se houver um vazamento, vamos colocar o Ministério da Saúde. Se houver um vazamento de dados de todos os pacientes do Hospital de Taguatinga, quem vai responder sobre isso é o DPO do Do Ministério do Hospital Hospital. de Taguatinga e, paralelamente, o do Ministério da Saúde. E aí, se vier a multa, quem paga é o CPF do DPO, não é o CNPJ que Não é o paga. CNPJ. Não, Então, o pessoal tem que ficar atento aí. Quem está sendo exatamente. nomeado DPO aí do CNPJ, especialmente do governo aí, né? Exato. Aí o que O cara lá acontece? do Exército deveria estar preocupado. Ele com certeza não Ele tinha noção. não tinha noção, né? Não tinha noção, porque isso foi há 3 anos atrás. Sim. Então, ele não tinha noção. Então, o que o governo está fazendo agora? Ele está preparando melhor os seus profissionais, né? Está preparando, vamos dizer assim, toda a estrutura. Então, aquilo que era de. O que a NPD hoje entrou no ano de 2026? Ela entrou numa fase de fiscalização, mas ela não vem com a caneta de sancionar, né? Ela não vem para multar, ela vem para orientar. Isso, mas é meio que também pelo que eu observo, como é uma coisa nova, é Uhum. meio que um tempo ela vai ficar de forma passiva, ela vai esperar a denúncia. Se vier a denúncia, ela É, fiscaliza e pune. Mas ela exatamente. não tem uma atuação na rua de estar fiscalizando Não, as ainda não. empresas ou numa amostra, até porque não deve nem ter pessoal para Não, isso. não tem. O primeiro concurso da NPD aconteceu ano passado, mas apenas para profissionais, vamos dizer, servidores temporários. Entendi. Ainda vai se abrir um concurso para os fixos, né? Então, a NPD não tem braço, ela trabalha com profissionais cedidos de vários órgãos, do Brasil em si, mas ela está fazendo um trabalho Sim. muito duro e bom, Agora, médias e grandes empresas precisam também se preocupar precisam, mais. Vou pegar um exemplo precisa. aqui de Brasília, o Sabin, que é uma empresa de Brasília, Isso, que é uma empresa gigante, já está espalhada em quase todos os estados, se não tiver ainda em todos os estados, e tem dados de praticamente todo mundo, né? usando o Sabin, Vamos o DPO lá tem uma tem responsabilidade maior. gigantesca. Então, assim, vamos dizer assim, LGPD na veia, eu tenho colegas que dizem assim, eu olho para você, só sei ver LGPD, porque eu questiono. Eu já questionei em faculdade, eu questiono em tudo que é lugar para que Aham. meus dados estão sendo usados. E eu fui fazer um exame o ano passado no SEIB e tive a capacidade de olhar o site do SEIB. Eles têm o DPO lá nomeado, com certeza, eles devem ter o DPO de cada unidade, certo? Não está previsto em lei que cada unidade de cada empresa tenha o seu DPO, Precisa ser só uma matriz ali, só a a matriz. entidade Só principal. que a movimentação entre nós, DPOs, encarregados, é que é de bom tom, porque aquela pessoa ela se torna responsável. Um exemplo. Num órgão público que eu trabalhei, o meu chefe, que era da área de segurança da informação, ele teve a oportunidade de ir visitar uma das nossas unidades no Nordeste, né? Quando ele chegou lá, onde é que estava a senha do servidor? Em cima do computador. Sabe ali assim? Aham. E é uma senha do servidor Onde estão de, todos os dados, né? de uma instituição nacional. E aí ele pegou assim: realmente. Eu entendo que o governo não tem dinheiro para me mandar para fiscalizar, para estar acompanhando todo mês, mas pelo menos a cada 3 meses eu tenho que estar aqui. Aí ele vai lá, chama o responsável pela TI, você não sabe que isso aqui não é seguro. Então, isso, da mesma forma que pode acontecer numa instituição
pública, acontece mais numa instituição privada, porque é E, comum. e para quem quer um mercado novo, né? Isso. Para quem quer atuar nessa área, quem quer ser um DPO, né? Se qualificar, o que que você orienta? Por onde essa pessoa começa a se qualificar? Olha, primeira coisa, eu acho que a gente precisa identificar se aquilo realmente me traz prazer em trabalhar. Então, o que eu recomendo é que comece com algum curso simples de proteção de dados. Nós temos a ENAP, que é uma Escola Nacional de, Administração pública? exato, de Administração Pública. Ela tem alguns cursos simples lá, de livre acesso a qualquer cidadão. Você faz o nível 1, o nível 2 e entenda se aquilo é da sua área. Se for, nós temos algumas empresas, não sei se eu posso citar, empresas, Pode. tem a TI Se o Exames. YouTube não derrubar, depois a gente vai descobrir, mas a Isso. princípio pode. Nós temos a TI Exames, que é onde eu fiz os meus primeiros cursos lá de segurança da informação e de proteção de dados. Lá tem cursos que eles orientam você assim, olha, aqui o curso é de 6 meses, 8 meses, a gente vai preparar você para fazer o exame da Exim, que é lá Para ter fora, esse certificado para ter internacional. esse certificado. Então, isso é um outro caminho. Porque isso aí já te coloca em outro patamar, né, Ana Maria? Exatamente, coloca em outro patamar. Também, como eu já tive a oportunidade, eu pesquisei quais são as pós-graduações que tinha em LGPD. À época, quando eu encontrei só no Instituto Legale, que é um instituto direcionado para a área jurídica. Então, é uma pós só para LGPD, trabalhada artigo por artigo. Então, eu peguei 2 cenários. O que é após da LGPD, nós trabalhamos artigo por artigo. A certificação da Exim, nós trabalhamos não os artigos, trabalhamos a parte real do dia a dia, a parte técnica. Olha, a segurança está aqui, isso aqui, por que que eu posso fazer, quando é que a agência pode atuar, por que que vem as sanções. Então, esse combo me deixou melhor preparada. Então, a minha recomendação é, primeiro, faça um simples curso, de graça. Creio que a Fundação Bradesco tenha. Vê se você gosta do tema. Exatamente. Ah, mas eu preciso ter faculdade, eu preciso ter algum entendimento. Não é que precisa ter. A LGPD ela não cobra isso. Ela diz que tem de ter um profissional preparado. Entendi. Então, para que eu seja preparado, eu tenho de ter um caminho longo. Logicamente, alguma formação ali pode te facilitar, tipo uma Exato. formação em direito, ou às vezes em TI, pode te Pode. deixar esse entendimento mais fácil. Mas não é uma obrigatoriedade para quem quer Não. trabalhar nessa área. Não, vamos dizer assim, eu sou formada em administração, posso fazer um curso de DPO? Posso. Eu sou advogado, posso fazer uma... Pode, não há problema nenhum. Eu sou contabilista. Sem problema, pode. O brasileiro se preocupa com a sua privacidade, Ana Maria? Não. A gente só se preocupa com a nossa privacidade a partir do momento que a gente tem algum problema com isso. Vamos dizer que ao entrar aqui no prédio, alguém me pede, olha, nós vamos fazer sua biometria. Então tá, vamos usar a minha biometria. Qual é a biometria? É a digital? Vou lá, põe a digital. A gente tem de entender que nós temos 2 dados sensíveis que eles são únicos, único mesmo, no universo todo, que é a digital e a facial. Que não tem como a pessoa não te identificar ali. Se você deixou, ali, qualquer lugar te identifica por meio desses dados. Eu tive a É o oportunidade. digital e o facial? O facial é nossas biometrias sensíveis. Então, eu vou usar um caso. Eu fiz um curso interessantíssimo, onde tinha uma delegada da Polícia Federal, que eles pegaram eu vou chamar malandro, né? Onde ele pegou uma pequena falha no software de reconhecimento facial de um determinado banco brasileiro. E ali dentro dessa coisa, até passou no Fantástico outro dia, só que passou de uma forma, vamos dizer assim, jornalística. Sim. Mas esse curso não, ele estava mostrando os gaps, os detalhes. E aí eu lembro que a doutora falava o seguinte: ele pegou um determinado
software de reconhecimento facial e ele entendeu que ele teve ajuda de pessoas de dentro, mas na área do reconhecimento facial ele fazia assim, ele entendeu que o software, se a pessoa movimentava a cabeça assim, um exemplo, ela dava um gap e ali, depois que você voltava a cabeça, ela aceitava aquela face, Entendi. mesmo Mesmo que que não fosse aquela pessoa. mesmo que não fosse. Porque quando você vai fazer isso, esse cadastro, você tem que vira para um lado, vira para o Exatamente, outro, para cima, para exatamente. baixo. Então, o que que ele fazia? Vamos dizer que ele iria fraudar a conta da Dona Maria da Silva. E é uma senhora negra, de cabelo curtinho. O que que ele fazia? Raspava o Se cabelo, botava pintava a a face. face no tom próximo da Dona Maria da Silva e ficava ali tentando, até o soft deixar ele passar. E aí, alguns movimentos que ele fazia, que eu entendo, não foi a doutora que falou, que deveria ser algum trejeito da Dona Maria, o soft aceitava ele. Aí ele ia fazer do João da Silva. Aí o João da Silva era um chinesinho, branquinho, cabelo lisinho, ele botava uma peruca, puxava o olhinho, e aí ele ia fazendo. Então, essa investigação pegou mais de 400 Fraudes. fraudes Que ele dele, conseguiu. que ele 400, conseguiu, 400 mais de pessoas que ele... 400. É muita coisa, É hein? muita coisa. Perigo isso aí. O banco sentiu que tinha algum problema, porque tava aquelas pessoas, olha, tá saindo Reclamando. dinheiro, reclamando, e ele abriu uma investigação dentro deles, lá dentro do banco, e aí chamou a polícia, olha, tá acontecendo isso. A Polícia Civil chamou a Federal começou a investigar. E aí, tanto que a polícia, na hora da prisão desse cara, ele estava tentando fraudar 4 pessoas. Ele foi preso em flagrante, sabe, pintado, tal. Então, o que que acontece? A, vamos dizer assim, a legislação, ela vem para nos ajudar, mas a gente tem de ter um pouquinho de conhecimento e reserva. Sim. Claro que o banco não vai dizer, olha, eu não quero fazer reconhecimento facial. Não vai ter jeito. A Pois gente é, vai ter de vai ter que fazer. fazer. E Eu acho que aquela... no próprio GovBR, que é uma plataforma do governo, Isso. você tem que fazer o reconhecimento facial. Tem. E aí, o que acontece? O governo Para em ganhar um si... nível maior, né? Porque tem os Exato. níveis de segurança ali. Aí, respondendo o que você falou, se a gente tem responsabilidade, se a gente tem conhecimento, é aí onde entra a nossa parte como contribuição e responsabilidade. Eu tenho de questionar. Banco, você tem uma área segura? Tem, ok. Eles sabem que se aquilo vazar, é eles que têm que pagar. Eles pagam multa para a NPD, eles pagam multa para mim. Então, isso é uma responsabilidade. O que o governo tem que fazer com o Gov? Eles estão tendo já tem uma coisa muito importante, é questão de segurança da informação, e que automaticamente nós temos dois setores que funcionam juntos. Segurança da informação é a forma que eu guardo a minha senha, que eu guardo as minhas anotações físicas ou as minhas digitais, e a minha proteção de dados. Então, eu tenho um e-mail, coloca a proteção de 2 fatores. Ah, isso é um saco. Eu sei que é difícil, mas coloca, tá? Dentro dessa proteção de 2 fatores, isso inibe, isso atrapalha um pouco as pessoas que vêm para fazer fraude a me atrapalhar. Então, a gente tem de buscar conhecimento, Sim. a gente tem de ser responsável pelos nossos dados também. Existem alguns prédios que para você ter prédios comerciais, para você ter o acesso, você tem que deixar a tua biometria facial, que aí Exatamente. você já olha lá, já libera a tua entrada. Exato. Tem perigo nisso? Tem A também. pessoa pode se recusar a dar a biometria facial e ela pode entrar de uma outra forma? A LGPD, ela deixa bem claro. Se existe uma forma de identificação menos evasiva, ela obrigatoriamente tem de ser feita. Então, como é que eu tenho de buscar isso? Eu vou me recusar a fazer a minha digital? Não, eu posso perguntar assim: existe alguma outra forma que eu possa me identificar junto a vocês? Porque você pode até criar uma história, olha, eu já fui vítima de alguma fraude com a minha facial, eu não me sinto muito confortável. Existe alguma outra forma? Pergunte, questione.
Se a pessoa disser que não, depois você vai junto à NPD e faça a sua denúncia, porque a pessoa do outro lado, ela também não Então, tem nesses prédios conhecimento. comerciais, eu poderia entrar com uma senhazinha lá, igual já sempre tinha Pode, seu antes, né? CPF, sua digital, pode tudo. A nossa privacidade morreu na era digital que a gente está vivendo, na sua opinião? Não, eu acho que a nossa privacidade ela mudou de status, ela não morreu. Ela passou a ser protegida. Ela não era protegida antes. Ela não tinha uma norma clara. Por quê? Porque antigamente era muito fácil, vamos dizer assim, se você for buscar, eh, dá um Google, né? Eh, quem era o governador de Brasília no ano de 90? Qualquer contrato que foi assinado em 1990 por aquele governador tinha o RG, o CPF dele, tinha todos esses dados. Aí, se você buscar a mesma informação hoje, que quais são os dados que estão num determinado contrato, que o nosso governador, que eu estou só Sim, dando um exemplo. criando, dando um exemplo, lá só vai estar o nome dele, dizendo qual o diário oficial que ele foi nomeado, tarará, não tem esses dados. Então, a nossa privacidade, ela mudou de status, ela passou a ter proteção. A diferença é que nós não temos conhecimento e não damos o devido valor a essa proteção. E um eventual vazamento dos dados, hoje é descuido ou falta de cultura de conhecimento? As duas coisas. Porque se o dado vazou do meu e-mail porque eu acessei um site que está com vírus, isso é uma situação. Eu fui, vamos dizer assim, colaboradora com aquilo. Agora, se está numa empresa e o meu dado está sobre a empresa X, sobre a guarda dela, ali não importa como foi, é descuido da empresa. A NPD não vai entender que foi o estagiário que botou a senha, que foi o estagiário que saiu e levou os dados, não importa. Isso é uma responsabilidade. Lembra que eu falei que tem 3 atores na LGPD dentro de uma empresa? O Sim. controlador, o operador e o DPO. É responsabilidade do controlador fiscalizar e acompanhar o operador. Porque se ele disser assim, João, você é meu estagiário, está aqui a lista dos servidores que entraram agora no último Enem dos concursos. Está aqui, por favor, coloque isso dentro do sistema. Um exemplo. E o João foi colocando ali no sistema e por acaso eram fichas, eles entregaram alguns documentos e tal. E aí ele deixou as fichas. Vamos ver os currículos ali dos novos servidores aqui. E isso aqui foi para o lixo. E desse lixo aqui, ele foi usado em algum lugar. É responsabilidade do João? É do João, é do controlador e é do DPO. Antigamente era comum você chegar numa empresa e entregar o seu currículo. Lá no seu currículo, uma dica simples: não há mais necessidade de você botar seu endereço, seu CPF no seu currículo. Coloca só o seu nome, telefone e e-mail, mais nada. Porque se você for contratado, as outras informações adicionais, elas vão junto com a sua Aí você contratação. completa Você o completa. cadastro ali. E, Exato. e se a empresa não tiver um DPO nomeado, indicado oficialmente, quem que responde? O proprietário? O proprietário. Aí eu posso fazer uma denúncia? Posso. Posso denunciar a NPD? Posso. E aí quem vai responder é O o proprietário. proprietário, se ele não tiver delegado isso para Porque, alguém. teoricamente, na lei, entende-se que ele é o responsável. Depois da LGPD, quem está mais vulnerável hoje? O cidadão ou a empresa? Os dois. O cidadão, ao meu ver, por não ter conhecimento de proteger seus dados, e as empresas, eu estou falando agora no universo geral, por não estar se preparando na mesma, vamos dizer assim, na mesma velocidade que a NPD vem se preparando. E agora a inteligência artificial está vindo atropelando tudo, assim, né? Exato. A gente consegue manipular a voz da pessoa, a imagem da pessoa, né? Os programas estão cada vez mais avançados e fica muito difícil para o cidadão olhar, será que se realmente é aquela pessoa? Ou
ele não sabe se é uma imagem criada por inteligência artificial, às vezes ele está acompanhando uma pessoa ali na rede social e ela nem existe, porque foi criado por uma inteligência artificial. Essa questão da inteligência artificial, você acha que vai ser um problema para a proteção de dados das pessoas? Sim, sempre é. Porque é o seguinte, vamos dizer assim, o nosso Congresso Nacional tem uma PL referente à inteligência artificial. E dentro desse projeto de lei, se está caminhando para que vamos dizer, a fiscalização, o acompanhamento da inteligência artificial dentro do Brasil seja feito pela NPD. É o que está caminhando hoje. Pode se mudar? Pode, não há problema nenhum. Igual foi o ECA Digital, que entrou para dentro do guarda-chuva da NPD. Qual é a nossa responsabilidade em relação à inteligência artificial? É o mesmo cuidado que a gente tem no dia a dia. Vamos dizer, os golpistas em si, às vezes, eles usam a inteligência artificial quando liga para a gente e diz assim: olha, dona Ana, eu estou aqui com uma promoção XPTZ, a senhora quer ouvir a minha oferta? Se eu disser não ou sim, ele já usa isso para um possível Filtro. filtro, fraude, ele vai usar a minha voz. Sim. O que a inteligência artificial pode se fazer? Igual o caso do bandidinho, né? Que estava usando as fotos no app do banco e mudando. Se ele fosse mais, vamos dizer assim, mais esperto, vamos colocar assim, ou tivesse instrumentação técnica, ele colocaria aquelas fotos daquelas pessoas para se movimentar e o app aceitar. Então, a inteligência artificial, ela vem para nos trazer para frente, né? Para trazer grandes inovações, mas também veio para nos atrapalhar e sermos vítimas de novos golpes. Se você não acha que essa regulamentação, se isso ficar lá com a NPD mesmo, ou outra agência reguladora que possa ser criada, não abre um espaço para censura das pessoas? Não, eu não penso em censura, eu penso em regulamentação e proteção. O que acontece? Um exemplo, eu vou falar do ECA Digital, pode A ser? gente ia chegar lá. Eu posso casar os Pode, dois? pode, faz à Então tá, vontade. vamos lá. Nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, criado em 1990, que ele veio para proteger as crianças e os adolescentes de 0 a 17 anos ou poucos meses, 11 meses, 11 né? meses Meses e e 29 29 dias. dias. E o que o ECA vem? Claro que tudo que vem para sancionar, controlar, de início a gente pensa em censura, igual aconteceu com a lei atrás. A lei de acesso à informação, antigamente, qual era a nossa maior frissura? Era saber quanto fulano recebia, ciclano recebia, só que ninguém enxergava, vamos dizer assim, a verdadeira essência da lei, porque a gente estava muito Mas a, carente de mas a, informação. mas a lei é para o governo, né? Sim, é isso que eu estou E dizendo. as leis, na minha humilde opinião, as leis devem servir especialmente para proteger o cidadão do governo. Então Exato. a lei vai te dar transparência ali para você fazer o seu controle social no governo. Você vai saber Exato, se tem um funcionário público recebendo acima do teto constitucional, que não pode, aí você pode fazer uma eventual denúncia, então, e assim exato. vai. É isso que eu estou te dizendo. Qual era a nossa maior frissura? Era saber só o salário das pessoas. A gente não via a essência da lei, que era realmente ter conhecimento quanto gastou aqui, se fulano está acima do teto, se essa verba foi realmente para isso. A gente é carente. A nossa, como é que fala assim? A nossa necessidade de informação, ela é muito falha. Tem um professor doutor no México, professor Juan Calva, que ele fala que a necessidade da informação ela vem de três vertentes, né? De um tripé simples. O tripé está em todas as teorias, né? Vamos dizer assim, aquela necessidade que você não conhece que você tem, aquele momento de necessidade que você conhece e quando você começa a usar a informação ao seu favor. Aí vamos usar agora a inteligência artificial e o ECA para isso e a censura. Vamos lá.
Quando o ECA nasceu, a gente não precisava de uma regulamentação em relação a Facebook, YouTube, não havia necessidade. Porque não existia Não tudo isso. existia. Então, o que que o ordenamento jurídico ele traz no ambiente hoje em dia? Ele, ele evolui conforme as nossas necessidades diárias da sociedade. Isso é uma realidade. Então, conforme uma necessidade gritante que aconteceu no ano passado, que o ECA Digital, também conhecido como a Lei FELCA, ela traz novos aportes para o ECA, que nasceu em 90, para a gente regulamentar qual é a essência que a Ana Maria vê no ECA. É que as crianças e o adolescente no ECA digital deixaram de ser apenas meros entes protegidos. Eles ganharam uma identificação. Eu sou uma pessoa identificável e mereço respeito e proteção. Isso tem Então, a ver com um episódio que eu gravei aqui, que está no canal já, sobre o é, transtorno da infância compartilhada. exatamente. Eu tive a E, oportunidade de assistir, e eu muito não bom. conversei com a Marilda sobre o ECA Digital. Isso. De repente, depois a gente pode fazer um episódio com vocês duas, só para falar sobre ECA Digital e aprofundar esse Perfeito, assunto. convite aceito. Aí o que que acontece? O adolescente, a criança, dentro do ECA Digital, ele passou a ter personalidade. Então, se eu sou uma criança, o que que o meu pai pode fazer comigo? Ah, eu sou uma loirinha, pareço uma bonequinha, meu pai pode me expor? Até onde vai esse limite? Então, o que que o ECA veio trazer, o digital? Ele veio trazer uma espécie de. Não é nem mais proteção, é muito além disso, é uma conscientização. Até onde eu posso fazer isso? Tem uma coisa que as crianças. Eu tenho netos, né? E eu vejo meus meninos jogando Roblox. Quando eles estão ali jogando Roblox, é um jogo que está muito vulnerável, Sim, tem um perigo ali. tem um perigo O ali. chat que eles ficam jogando e conversando com as Exato. pessoas. E eu vejo meu filho, os meninos estão jogando, mas meu filho está do lado. Eles jogam 2 horas ali e eles estão ali do lado. É o que eu vejo o dia a dia deles. Mas algumas crianças não. Então, o que que acontece? Agora, as crianças elas precisam ser identificadas, tem de ter o reconhecimento facial. E dentro desse reconhecimento facial, o ECA digital ele vai colocando as pessoas por idade em nichos. Então, vamos dizer, o Fernando gosta de jogar, a Ana Maria gosta de jogar, então nós vamos para o grupo dos adultos. Mas sempre alguém vai arrumar um jeitinho de cair para o grupo. Vai sempre ter, gente. O cara vai É, igual o cara lá que fraudou, arrumou a vai face. se Mas, maquiar para mas parecer você mais entende jovem. que o ECA Digital ele está trazendo uma norma, sabe? Sim. As plataformas digitais, elas têm um parâmetro para fazer. Você sabe, Ana Maria, eu acho que mais do que a norma é importante, mas mais do que a norma é a punição. Exato. Porque às vezes aqui no Brasil a gente tem os incentivos do avesso. Então, uma pessoa que comete um crime, por exemplo, com uma criança, ela tem que ser severamente punida para mostrar para os demais que, olha, se alguém repetir isso aqui, você também será severamente punido. Porque a gente vai vendo impunidade uma atrás da outra em vários setores, né? E aí vai o incentivo para a sociedade é que, olha, não tem problema você cometer, você não vai ser punido É, adequadamente. Então, acho que punição para quem abusa de criança, quem agride criança, quem bate, quem mutila criança, né? Quem expõe a criança sem consentimento, indevidamente, tem que ter uma punição severa para mostrar para as pessoas que isso é inaceitável, né? As exato. crianças e o adolescente são a base do nosso futuro e a gente Exato. precisa protegê-los ao máximo. Ó, dentro dessa questão de punição, a gente pode ver o seguinte, um exemplo. Um ator mirim, qualquer um. Vamos dizer uma Larissa Manoela da vida. Ela, quando criança, Que não é mais mirim, então a gente isso, podemos não é falar dela. mais, podemos falar dela. O que que acontece? Quando ela era criança, com certeza o Conselho Tutelar acompanhava a grade de trabalho dela, de gravação, acompanhava ela se ela estava na escola. Então, são regras, isso está previsto no ECA. E não existia nenhuma norma para aqueles atores mirins e youtuber, pequenos influencers. E agora nós temos junto ao ECA Digital. Por quê? Como você acabou de falar, a exploração, ela existe e ela não pode ser impune. Falando em impunidade,
nós temos o que causou a nossa lei FELCA foi a denúncia do FELCA em relação a um influencer, né, digital, Sim. o Tá Ítalo explorando Santos. ali adolescentes. Ele tá Exato. preso. Está Esse é o preso, ponto. Ele tem que ficar, mas tem que ontem permanecer. saiu a sentença, ele já foi julgado e a sentença dele é de 11 anos de prisão e o marido dele de 8 anos. Ou seja, se tornou público. Sim. Foi um estudo sério que o Felca fez durante um determinado tempo, mostrando como é que aquele influenciador fazia com os seus adolescentes. O Felca não trouxe só uma denúncia, Sim. porque outras pessoas trouxeram as denúncias e, vamos dizer assim, não tinha materialidade, não tinha um teor. E aquele adolescente nem estava percebendo que ele estava Não sendo percebe. explorado ali, né? Todo tipo de violência em si, a pessoa não percebe. Igual a entrevistada, quando ela falou da pequenininha dela que estava escondendo por trás, não queria ver os espelhos, a pessoa ela não percebe. Ela dá Pequenos ações, gestos, né? exato, pequenas ações Pequenas dicas ali de que que ela não não está quer, bem, ela não quer bem. sinais, pequenos sinais. Pequenos sinais. E quando o ECA digital ele já foi aprovado, mas ele não está em vigor ainda, Ele entra em vigor agora em março deste desse ano. ano. Deste ano. E vale para quem? Vale para toda e qualquer plataforma digital que trata dados de menores de idade, de criança, adolescente, qualquer pessoa. Então, vamos dizer que eu vou fazer uma conta do Instagram do meu filho de 7 anos. Eu posso? Posso. Só que vai estar vinculada ao meu CPF adulto. Ah, meu filho de 17 anos pode ter Instagram? Pode. Ele vai ter no CPF dele, mas está vinculado a mim. Então, as plataformas digitais vão ter que se adaptar a essa Estão nova começando a se regulamentação, adaptar. que já estava, assim, não está em vigor, mas as regras já são estabelecidas, elas Já. ganharam um prazo para se Tanto que adaptar. uma coisa, a gente nunca viu crianças em manifestação. A maioria das crianças já tem algumas reportagens dizendo que as crianças não estão gostando da parte do Roblox em si, que elas têm de se identificar, porque a plataforma já está se adequando ao ECA, Sim. à legislação. E as crianças não estão gostando, porque, vamos dizer, uma criança de 9 anos que é bem Ela não esperta, quer mostrar pro pai que não tá quer, jogando Roblox. exatamente, não quer mostrar. Ninguém quer ser controlado, né, Ana Não, Maria? não. Mas para criança e adolescente O tem, controle, ele tem de existir porque as crianças elas não têm noção do que elas sim, estão fazendo. Elas vão na onda do amiguinho, vai na onda da moda. sim. E é responsabilidade dos pais fazer esse controle. Exato. E quem é responsável pela implementação, pela fiscalização do ECA digital? É a NPD também? É. O ECA Digital entrou para a NPD, e aí o que a NPD está fazendo agora? Em janeiro agora, de 2026, entrou a agenda regulamentatória deles. Dentro dela tem 16 pontos, que vai desde acompanhamento. Esses pontos é o que vão ser trabalhados durante esse ano. Pode movimentar? Pode modificar? Pode. E dentro desses pontos nós temos o ECA digital e a regulamentação formal. É tipo uma micropolítica. Ah, vamos dizer, no YouTube pode ser feito assim, assim, assim. No Instagram pode ser feito assim, assim, assim. Então, são pequenas regulamentações que a NPD vai fazendo para direcionar as pessoas, porque é uma lei nova. É igual aconteceu o DPO. Quando a NPD foi criada, um dos pontos chaves que eles fizeram foi fazer toda uma instrução normativa do que é o papel do DPO. O DPO tem que fazer isso, ele tem que ter conhecimento disso e tal. Não exigiu formação nisso, naquilo, não há problema nenhum, mas ele direciona o que nós temos de fazer. Legal. Eu acho que é um tema para a gente se aprofundar, né? Exato. Fica aqui o convite para a gente fazer um novo episódio junto com a Marilda também, para a gente fazer uma triangulação sobre o ECA digital, destrinchar isso mais a fundo, né? Mostrar que é uma coisa que é nova. É Vai nova e os começar. pais é importante a gente ter conhecimento. Sim. E às vezes os pais nem sabem, nem leem essa Não, lei. é E o FELCA, é a lei FELCA essa, né? caiu o nome, pegou, né? Mas há quem diga que o FELCA foi capturado pelo sistema e para parar de falar sobre essas coisas. Então é uma coisa que a gente pode debater, fica aqui
para esse novo episódio para a gente Exato. falar sobre isso. Que ele deu uma sumida, né? Depois que ele Eu, foi eu, contratado aí é isso que eu ia por falar. uma emissora de TV. Exatamente. Para descansar a imagem dele, vamos Descansar, dizer. ele Descansar a estava muito imagem, eles chamam. exposto, né? Exato. Muito exposto. Ana Maria, chegamos aqui no final do nosso episódio, nosso tempo tá se esgotando. Você quer deixar alguma mensagem para as pessoas sobre a LGPD? Qual a importância disso para o empresário aí que ainda não se atentou? O que que ele pode fazer? Acho que você pode ajudá-lo também, né? Você é especialista nisso, acho que presta consultoria nessa área. Exato. Então Presta fique à vontade consultoria. de deixar a sua mensagem final. Eu gostaria de dizer que a LGPD, ela não é um bicho de sete cabeças. É uma lei que ela veio para nos orientar, nos proteger. Então, como você mesmo perguntou, a privacidade ela não perdeu a sua essência. Ela ganhou uma proteção. Então, proteção de dados, ela é muito mais do que a gente imagina. A proteção de dados regulamenta a forma que a gente pode trabalhar e a forma que a gente pode conquistar novos clientes. Tanto que já existe empresas contratando outras desde que ela tenha já a sua política de proteção de dados, que ela siga a LGPD, e isso pode ser um diferencial para sua empresa. Então, ter um DPO nomeado, tem mas a minha empresa é pequena, como eu posso ter? Procura um DPO que possa te dar uma atenção e coloca no seu site, sabe? Faça isso como um diferencial, Sim. sabe? Porque hoje em dia nós precisamos ter mais cuidados com nossos dados pessoais. Eu lembrei aqui de uma última pergunta. Uhum. A gente está falando aqui das empresas, do governo, dos CNPJs, mas e a relação entre as pessoas físicas? Por exemplo, um casal de namorados troca ali uma foto mais íntima, um vídeo mais íntimo, depois termina e o homem ou a mulher vai lá e divulga isso nas redes sociais. A LGPD trata disso também? A pessoa pode ser Não, punida ou é uma outra lei? Porque nesse são os caso, dados ali, sei sim, lá, são é íntimos. imagem, né? A LGPD em si, ela não traz isso diretamente para, vamos dizer assim, quando se fere a intimidade de pessoas para pessoas. Então, nós temos o Código Penal que, fortemente, ele já está sendo preparado, está sendo atualizado para esse tipo de, vamos dizer assim, de crime, Sim, né? de punir, né? De Esse tipo de punir. crime. Legal, muito obrigado, Ana Maria, por essa conversa. Aprendi bastante aqui, várias coisas que eu não sabia que já estava funcionando, sobre a LGPD. Sabia que existia a LGPD, né? Mas não sabia todos os detalhes aí que você trouxe pra gente. Muito obrigado. Obrigada a vocês, um prazer. E se você gostou desse episódio, não se esqueça, se inscreva aqui imediatamente no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações dos novos episódios que a gente vai gravar aqui no X e deixa aí seu comentário, o que que você achou, sua empresa já está adequada à LGPD? A sua ferramenta já está adequada aí ao ECA Digital? Nós vamos falar mais sobre ele num outro episódio e para você acompanhar, você precisa se inscrever aqui no nosso canal. Eu sou o Fernando Cacheta, muito grato e até o próximo episódio.